Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas. Permita eu ir aí, andando sobre as águas até o Senhor. E Jesus fala para ele: venha, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pessoal, viver segundo a palavra de Deus é você andar no sobrenatural. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, quando você vive pela palavra, você vive no sobrenatural. E olha o que está escrito ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o que Paulo falou em Romanos capítulo 10, versículo 17? Ele diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então Cristo falou para Pedro que venha, e Pedro, sobre a palavra de Deus, começou a andar sobre as águas. Ou seja, ele fez algo sobrenatural. Porque pela física, na ordem natural, não tem como a gente andar sobre as águas. A gente tem que estar sobre alguma coisa, mas diretamente na água não tem como. Mas Pedro, naquele momento, sob a palavra de Deus, ele sim estava no sobrenatural. E olha só o interessante da palavra de Deus, que diz assim: andamos por fé e não por vista. Então, enquanto Pedro esteve com os olhos fitos em Jesus, ele andou no sobrenatural. Ele conseguiu andar em cima da palavra de Deus. Mas vamos continuar o texto. Olha só o que diz ainda. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gente, medo significa fugir. Então, quando eu tiro os olhos de Jesus, eu fico com medo. Porque eu começo a reparar. O que é reparar? O que nessa versão aqui diz reparar? Ou seja, ele deu atenção para o vento. Naquele momento ele estava sob a palavra, mas ele começou a reparar, ou seja, ele olhou com atenção o vento forte. E perceba que antes desse efeito sobrenatural, Jesus tinha falado para eles: não temam, não tenham medo, não tenham medo, sou eu. Então, por que Pedro teve medo? Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar ao seu redor. Assim também é com a gente. Nós vivemos por fé. E enquanto você estiver sob a palavra de Deus, você pode andar no sobrenatural. Independente do diagnóstico, independente da situação, que seja hoje, vivemos por fé e não por vista. E Jesus é o consumador da nossa fé, e a Bíblia nos orienta a continuarmos olhando para ele. Olha o que diz ainda lá em Salmo 25, capítulo 15, diz assim: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha. Sempre, sempre. Então, a partir do momento que você tira os seus olhos da palavra, daquilo que a palavra diz pra gente, não tema, confie, creia, permaneça, siga, olhe para Jesus e você repara, olha o laudo, olha ali o exame, você começa a olhar a sua situação, você começa a olhar ao redor, os noticiários que vêm para realmente
enfraquecer a nossa fé, a gente começa a afundar. Literalmente a gente começa a afundar. E aí as áreas da nossa vida começam a virar um caos. Por quê? Tiramos os olhos do autor e consumador da nossa fé. Olha só o que diz. E se essa é a situação hoje, o que eu devo fazer? Então, para fechar, eu vou deixar para você a palavra de Deus. Gente, não se esqueça, a fé é a certeza de coisas que não se veem. Por isso é tão importante você viver com a fé. A fé não é aquilo que você olha e vê não é fé. Mas nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Nós temos convicção das coisas que não existem, mas nós temos convicção daquilo que nós não vemos. Isso é fé. Isso é fé. E só é possível se manter por fé segundo a palavra de Deus, se você viver de acordo com a palavra de Deus. Agora, se você reparar ao redor de você, as más notícias, aquilo que chegam para você e falam para você que não tem mais jeito, que essa palavra final, não, a palavra final tem que ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não falha. Perceba, eu vou trazer um exemplo para você de um homem que ele pediu para Jesus curar a filha dele. A filha dele estava quase morrendo. E Jesus se dispôs a ir curar a filha desse homem. Só que, no meio do caminho, encontraram um homem, Jesus, e falaram assim para o homem: olha, sua filha já morreu. Sua filha morreu. A palavra diz que Jesus não deu atenção para o que as pessoas falaram. E você tem dado atenção às más notícias, ao diagnóstico. Você tem dado atenção. Então, quando você dá atenção, como Pedro, você repara as coisas que estão fora da palavra, você tem medo. E o medo faz a gente se desviar da fé. Medo e fé não andam juntos. Embora eu consiga viver por fé mesmo tendo medo. Mas o que eu não posso deixar é o medo fazer com que eu venha afundar. Jesus, quando ele fala assim, não tenham medo, não é nos reprimindo para que não tenhamos medo, porque o medo faz parte da nossa natureza, é um estado de sobrevivência. É um alerta para um perigo, para algo, né, que talvez possa ser real ou imaginário. Então o nosso corpo reage naturalmente. Com tudo isso, não pode fazer a gente perder a vista. Não pode tirar os nossos olhos de Jesus. E aí, Jesus simplesmente falou a mesma coisa. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 36, para o homem. Não tenha medo, tão somente creia. Ou seja, vamos até a sua filha. Ela será curada. E o resultado? O que prevaleceu foi a palavra de Deus. A moça foi curada. E o que Jesus falou para Pedro também, lá quando ele começou a afundar? Jesus o salvou, que ele realmente afundou. Ele deixou de andar no sobrenatural, porque ele desviou os olhos de Jesus, da palavra de Deus. Então Jesus, quando pegou ele, segurou, disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, se Jesus está pedindo para você que você vai você vai conseguir, que você deve permanecer, que você deve segui-lo independente do que esteja acontecendo. Nós temos que prosseguir fixo, com os nossos olhos fixos. E olha, eu quero deixar para você que muitas vezes desviou o seu olhar da fé, muitas vezes desviou os seus olhos da palavra, mas eu não vejo Jesus como Pedro viu fisicamente. Jesus é a palavra. Mantenha-se na palavra, mantenha-se por fé, não por vista. Nós não precisamos ver. Nosso chamado é para que a gente creia somente e verás. Primeiro eu creio, depois eu vejo o sobrenatural. Olha só, eu vou dividir com vocês ainda Salmo 121. Guarda no seu coração e pega essa palavra e viva através dela. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto:
De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. O Senhor, o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a noite, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E foi exatamente isso que ele fez com Pedro, quando Pedro começou a afundar. Pedro pediu para Jesus o socorrê-lo. Olha só o que aconteceu. Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Então, segura agora essa palavra, guarda, porque a nossa vida, o justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe.